Passamos a apresentar o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Agradecemos por sua honrosa audiência. Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Chegando, nosso querido programa, neste primeiro dia da semana, da qual nós iremos ficar juntinhos. Eu falando daqui da palavra de Deus e vocês aí, do outro lado do rádio, ouvindo em nome de Jesus. Oh, glória, é bom demais, né? É muito bom ouvir a palavra do Senhor. E que cada dia Deus vos dê muita paz, saúde, muita tranquilidade, muito amor. E que o dia de vocês seja de acordo com o que Ele planejou. É ótimo. Se Ele planejou para vocês, é bênção. E que Ele renove suas forças, meus ouvintes. Que aumente as vossas fé. E que os guie pelos melhores caminhos. Para que vocês possam chegar até no dia da partida. Vocês possam chegar à vida eterna. Amém? Oh, glória, é assim mesmo. E agora está entrando no ar o programa Manancial de Água Viva. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. E com toda a tua família, que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Consagramos a Deus esse mês, o mês de setembro, a Ti, para que cada dia desse mês esteja debaixo do Teu favor e seja debaixo da Tua graça. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, amado Deus Pai e amado Deus Filho. Que alegria, Senhor, poder estar aqui na Tua presença, começar o meu dia respirando a Tua presença. Traga, Senhor, da Tua glória para dentro da minha casa. Que o Senhor possa nos conduzir em Teu caminho e nos livrar de todo o mal, de toda cilada e de todo tipo de programação ou agendamento maligno. Desvia o mal, Senhor, da nossa vida, da nossa casa e da nossa família. Cancela e quebra, Pai, totalmente os planos e intenções do maligno contra a nossa vida. E toda pessoa enviada pelo mal para intentar contra nós te pedimos, Pai, bloqueie o mal agora e desvie essa pessoa do nosso caminho. Nós te pedimos, Senhor, sabedoria nesse mês, te pedimos graça, te pedimos favor, te pedimos prosperidade. E eu profetizo em nome de Jesus, um mês de grandes bênçãos, um mês de grandes conquistas, um mês de grande vitória na vida dessa pessoa, na sua casa e na sua família. No nome poderoso de Jesus Cristo, eu abençoo a tua vida e declaro novos começos, novas portas e muita saúde na tua vida e na tua família, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe você. Seja muito bem-vindo nessa oração da manhã. Peço que você já deixe a sua curtida aqui nessa oração, para que essa oração chegue a mais pessoas. E eu tenho hoje 2 desafios para você. 2 desafios.
Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar. 2 desafios. Eu vou falar no final dessa oração sobre esses 2 desafios. Amém? E Deus me deu uma palavra. E a palavra é: obedeça mesmo sem entender absolutamente nada. Aquilo que Deus fala conosco, se não fere um princípio da palavra, mas é uma direção que Ele está nos dando, é melhor obedecer. Se Deus está falando para você começar algo, comece. Se Deus está falando com você mudar, mude. Se Deus está falando com você, vá lá e abra aquilo, vá lá e abra. O que Deus está falando, faça. Não procrastine. Não fique com medo. Porque na nossa vida, Deus vai preparar muitas vezes o caminho quando nós estivermos andando na sua palavra. Aquilo já existe dentro do coração de Deus, mas nós só vamos descobrir aquele caminho de milagres, de favor, de coisas grandes, se dermos o primeiro passo. Pedro, ele recebeu uma palavra de Jesus e colocou o pé para fora do barco e andou sobre as águas. Há momentos que nós temos que nos arriscar. Não estamos vendo o caminho completo. Não estamos vendo tudo que vai acontecer, tudo que Deus vai fazer. Mas temos que ter aquela sensibilidade de entender que existem momentos na nossa vida, que nós vamos ter que dar um passo de fé. E a cada passo de fé, Deus vai revelando o seu caminho a nós. Entenda, o caminho já existe. O caminho já existe, as bênçãos já existem. Mas eu preciso caminhar por uma palavra para ter a revelação no meu caminho. A Bíblia diz no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É à medida que eu ando que Deus vai me revelando o projeto dele, a direção dele. Só que aqui vem uma questão importante. Por isso muitas pessoas não são abençoadas. Por isso muitas pessoas não conquistam, porque elas nunca dão o primeiro passo. É o medo de errar, é o medo de se precipitar, de perder dinheiro, de perder tempo. Mas se Deus está inquietando a você a respeito de algo, faça. É melhor obedecer. É melhor obedecer. Quando nós obedecemos, nós caminhamos em um caminho de revelação. Porque Deus, Ele não mostra tudo que vai acontecer, mas Ele diz, vai para lá. É que nem quando você está aguardando o ônibus. Você já pegou ônibus? Eu, quando era criança, peguei muito ônibus. E sempre chegava antes do horário do ônibus passar. Bem, poderia dar qualquer coisa naquele ônibus ele não passar. Às vezes ele se atrasava, às vezes estragava, mas geralmente ele estava lá no horário certo. Bem, aguardar as promessas de Deus é exatamente isso. Só que Deus não se atrasa e Deus não para. Você tem que estar ali aguardando. E eu perdi o ônibus quando eu era pequeno, várias vezes, porque eu morava num bairro e estudava em um outro lado da cidade. E eu perdi o ônibus, mais de uma vez. E você tem que entender uma coisa. Toda vez que você pede uma oportunidade divina, você está perdendo tempo. Porque eu tinha que aguardar o outro ônibus e chegava atrasado na aula e tinha que ir lá dar explicação depois para a diretoria. Eu quero que você entenda isso na nossa vida. Nós precisamos estar aguardando no lugar que Deus disse para aguardar, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Basta você dar o primeiro passo.
As pessoas pensam que Deus, sabe, vai trazer tudo o que elas precisam de início para elas começar. E não é assim que funciona. Tudo que você precisa para começar é de uma palavra de Deus, é de uma direção. Se você tiver essa direção, deixa eu lhe dizer, as coisas vão acontecer. Agora, se você não tem uma palavra sobre isso, é melhor aguardar, é melhor ficar em paz, esperar Deus fazer, descansar o teu coração, do que você fazer uma coisa sem uma palavra de Deus. Se não tem uma palavra de Deus, fica quieto. Se não tem uma palavra de Deus, espera. Se não tem uma palavra de Deus, continua andando naquilo que Ele disse. É isso. Aí você diz assim, não, mas eu quero muito uma mudança, eu quero que Deus... No tempo certo, as mudanças vêm. No tempo certo, as coisas acontecem. Mas você precisa obedecer. Se tem uma palavra, caminha. Se não tem uma palavra, aguarda. Aguarda até Deus falar com você. Sabe o que me deixa, muitas vezes, eu posso dizer, preocupado? Sabe o que me deixa preocupado? É quando Deus está repetindo uma conversa que Ele já teve comigo. Isso me deixa muito preocupado. Quando Deus repete uma conversa que Ele já teve comigo. Aí você diz assim, como é que Deus repete uma conversa com você? Bem, Deus me dá sonhos, Ele coloca pessoas falando do mesmo assunto, Ele me traz à lembrança coisas que Ele já me falou. Dessa maneira, Deus está repetindo o assunto comigo. Você tem que prestar atenção em assuntos que Deus está repetindo para você. Todo assunto que Deus estiver repetindo para você, você não sabe a dimensão do que está por trás. Sabe, é que nem uma porta misteriosa. Você vai entrar por aquela porta e foi-lhe dito que atrás daquela porta tem grandes coisas. Atrás daquela porta tem tudo o que você precisa. Atrás daquela porta tem tesouros. Atrás daquela porta tem coisas extraordinárias reservadas para você, tem promessas. Mas você só vai descobrir se você abrir a porta. Se você abrir a porta e começar a andar, aí você vai começar a... Chegando! O programa Manancial de Água Viva! Com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção! Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida e cubra toda a nossa família. Senhor Deus, nós cremos no sobrenatural e que para ti não há impossíveis. A tua palavra diz, Pai, que o que é impossível aos homens é possível para Deus. E nós declaramos, ó Deus, a palavra milagres. Acreditamos em milagres. Acreditamos que Jesus Cristo, que está na nossa vida, opera milagres. E cada pessoa que está começando esse segundo dia desse propósito, Senhor, ela está sendo tocada pelo teu poder. E eu apresento diante de ti sua petição, a sua causa, crendo, ó Deus, que tu és o Deus que está operando em nosso favor. Aleluia! Deus abençoe a tua vida. Estamos neste momento, no segundo dia do propósito das causas impossíveis, sabendo que para Cristo Jesus nada é impossível. Estamos apresentando aquilo que é impossível aos homens, mas que sabemos que é possível para Deus. E se você tem uma causa na sua vida impossível, seja com um filho seu, seja com seu marido, seja com a saúde de alguém, ou até mesmo financeira, apresenta a Deus aqui nos comentários o teu pedido de oração e nós estaremos orando pela tua vida. Peço também que você já deixe a sua curtida aqui nessa oração, para que essa oração possa chegar a milhares de pessoas e abençoá-las com o poder da fé, o poder da oração. E a palavra que Deus colocou no meu coração hoje para abençoar a tua vida
é a palavra determinação. Esteja determinado a não desistir, determinado a ficar firme naquilo que Deus colocou no seu coração. As pessoas começam, mas não terminam. As pessoas começam crendo, difícil, e poucos são os que terminam crendo. O apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. O apóstolo Paulo era um homem determinado. Jesus, quando veio a esse mundo, mesmo sendo Deus, ele estava determinado a dar a sua vida em favor de cada um de nós. Sem determinação, não há vitória. Sem determinação, é abandono da missão. É por isso que você precisa estar determinado a conseguir romper através da sua fé. Jesus prometeu: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, a única maneira de você perder essa guerra, de perder essa batalha, é se você desistir. Porque se você estiver determinado a vencer e não desistir, Ele prometeu estar com você todos os dias. Ele prometeu guardar você todos os dias, até o último dia da sua vida e da minha aqui nessa terra. Ele prometeu para aqueles que creem nele que ele estaria conosco até a consumação. Por isso, meu amado, seja o tipo de pessoa determinada. Eu vejo pessoas que elas se ensaiam muito bem para começar e dentro da cabeça delas, elas querem terminar, mas muitas abandonam pelo nível da dificuldade, pelo nível da missão e também pelos seus opositores. Sempre vai haver perseguição, sempre vai haver contrariedade. Sempre que você quiser fazer o que é certo, agradar a Deus, você vai enfrentar um inimigo. É por isso que nós precisamos estar determinados. A Bíblia nos diz em Gálatas que aquilo que nós semearmos, nós iremos colher. Se Deus ver que você não desiste, apesar do contra, apesar do mal no seu caminho, Deus prometeu te dar a vitória. Ele prometeu honrar você. Ele prometeu te abençoar em meio às dificuldades. Persista, persista, seja determinado a vencer. Então só vai perder se desistir. Porque com Cristo nós somos mais do que vitoriosos. Esteja determinado a não largar o seu propósito, a não largar o seu destino. Eu me encontrei numa situação há anos atrás, uma situação muito difícil, onde eu fui, eu posso dizer, ao máximo da minha determinação. Porque eu cheguei dentro de uma salinha pequena, eu morava num apartamento naquela época, e era uma salinha que tinha um banheiro, mas era uma salinha muito pequena. Era uma sala que só dava para entrar e não dava para ter muita gente ali, porque era muito pequena, era uma caixa de fósforo. E eu entrei ali determinado, mas não a vencer, determinado a desistir daquilo que estava na minha frente, não do ministério, mas de uma outra missão que eu estava realmente passando por uma situação assim humilhante, injusta. Já não estava fazendo bem para minha esposa nem para os meus filhos. E eu ali firme, confiando em Deus, acreditando que a coisa ia mudar. Mas aí estava uma situação tão humilhante, era tanta perseguição em cima de mim, era tanta contrariedade, e eu tendo que tapar furo de outros, tentando resolver coisa de outros, não foi fácil. Entrei dentro daquela sala naquele dia e eu disse a Deus: Deus, se o Senhor não falar comigo, eu vou desistir disso.
eu vou desistir, eu não vou desistir de fazer a tua obra, mas eu vou sair aqui dessa missão que o Senhor me deu, porque essa missão aqui não está fácil. Quanto mais eu luto, quanto mais eu tento ajudar, quanto mais eu dou cara a tapa, mais a coisa fica contra mim. Então, o que eu vou fazer? E eu disse a Deus, eu vou te entregar isso. E me lembro que naquele dia que eu disse para Deus, eu vou te entregar isso, eu comecei a chorar muito. Comecei a chorar. E eu disse a Deus assim, Deus, por amor a Ti, eu não vou desistir. Por amor de Ti, eu estou determinado a ir até as últimas consequências, até onde eu e a minha família vamos aguentar. Para você ver o nível que a coisa estava. E naquele momento Deus falou comigo. E Deus disse assim para mim que ia me dar a vitória. Antes de eu encerrar aquela oração e sair dali, e eu não queria que a minha esposa me visse com o rosto inchado, porque tem gente que chora e fica, né, eu incho os olhos e, enfim, difícil é eu chorar, mas para mim chorar é que a coisa tem que tá pegando forte. E chorei naquele dia bastante na presença de Deus e recebi uma ligação naquele dia, a ligação de uma reunião. E eu concordei em ir na reunião. E quando estava chegando próximo do horário da reunião, eu disse a Deus, Deus, eu não quero passar por outra situação difícil. Eu quero vitória, eu quero justiça. Eu quero que o Senhor esteja comigo. Eu fui nessa reunião. E nessa reunião tudo ficou esclarecido. E aquilo que eu não estava entendendo, Deus trouxe à luz. Mas eu determinei no meu coração não desistir. Eu determinei ir até o fim, porque eu estava acreditando que Deus iria me honrar, acreditando que o Senhor estaria comigo em todo o tempo e Ele não me abandonaria. Se você quer ver o impossível, você não pode desistir. Você tem que crer até o último minuto. Crer que Deus está agindo. Quando nós passamos por uma provação em nossas vidas. Aí... Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Na minha angústia eu procuro me chegar, procuro só olhar a face do meu Deus. E quando as lutas vêm perturbar minha paz, proponho só pra mim somente olhar a Ti. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir Teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Muito belo e farto de ilusão, mas isso não traduz
pra mim satisfação. Eu olho para o céu e avisto uma luz, então repito assim: olhar só pra Jesus. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. E farto de ilusão, mas isso não traduz pra mim satisfação. Eu olho para o céu, avisto uma luz, então repito assim: olhar só pra Jesus. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Pastora Reni, Pastora Reni, manancial de água viva, manancial de água viva, mensagem. Boa tarde, amados. Vamos lá começar nossa mensagem. Nesta tarde de hoje, vamos para o livro de João 4:24. Nos diz a palavra de Deus: Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Só isso, né? 4:24. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores, que somos nós, todos nós, o adoremos em espírito e em verdade. Veja o que é que o Senhor Deus nos pede com relação a isso, a reverência, né? Isto é uma reverência. Deixa eu falar um pouquinho a respeito do início, logo no início, na época de Moisés. Lá, naquela época, a presença da Arca da Aliança, ela significava que Deus estava em meio ao povo. O Senhor Deus,
ele tinha dado instruções a Moisés. Ele instruiu a Moisés de como a arca deveria ser transportada e quem deveria carregá-la naquela oportunidade. Não era qualquer pessoa que poderia fazer esse tipo de coisa. Somente uma parte dos levitas, eles é quem tinha autoridade para fazer isso. E estes levitas deveriam levar ou transportar a arca sobre os seus ombros. Durante a guerra, os inimigos de Israel tinham roubado a arca da aliança. Isso foi uma tragédia para o povo. E dessa maneira, ou assim, a oportunidade de levá-la de volta para Jerusalém agradou muito, não apenas a Deus, mas também a todos os que moravam naquela cidade. Agora, apenas houve um problema. Qual foi esse problema? O erro cometido foi não consultar a Deus. Eles cometeram um erro, né? Acho que a ansiedade tão grande que levar a arca para Jerusalém, eles não consultaram a Deus de como seria. Eles tiveram boas intenções. E essas boas intenções não bastava agradar a Deus. E esse plano acabou em desgraça com a morte de Uzá, por colocar a mão na arca sem a necessária reverência, sem a necessária autorização. Portanto, amados que me escutam, por melhores que sejam nossas intenções para realmente agradar a Deus, é preciso, olhe, preste atenção, você tem boa intenção em agradar a Deus, mas é preciso você orar, buscar a orientação dele em sua palavra. Sabe por quê? Porque nem sempre o que nós achamos bom é a vontade do Senhor. É mesmo assim, às vezes a gente pensa que está agradando, que está dando certo, mas não, se não for a vontade do Senhor, não vai dar certo. E tem, por outro lado, quando nos submetemos e obedecemos às suas instruções, aí sim, aí com toda certeza, agindo assim, nós iremos obter bons resultados e, consequentemente, iremos desfrutar do seu favor. Agora, o grande cuidado que precisamos tomar é justamente você cultivar a humildade diante de Deus. Porque, sabe por que eu vou dizer isso para vocês? Porque é muito fácil você enganar as pessoas, aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Sabe por quê? Porque elas veem apenas nossas ações e palavras. Mas o Senhor, no entanto, Ele sabe o que pensamos, conhece nossas verdadeiras intenções, nossas verdadeiras motivações. Isso também é adorar o Espírito e a verdade, como diz o versículo acima. Nós devemos expor todos os nossos pensamentos e emoções ao Senhor, queridos, e devemos deixar que Ele controle nossa vida, consciente de que Ele nos vê sempre e onde quer que nós estejamos. Será que realmente conseguimos nos apresentar a Deus com tamanha sinceridade?
Não é preciso esperar para fazer isso no culto da igreja. Essa honestidade diante do Senhor começa em casa, no silêncio do nosso quarto. Porque o que acontece na igreja será apenas reflexo e não reverência. Tá bom assim? Então, para finalizar, quero dizer para vocês que a verdadeira reverência vem de conhecer a grande diferença entre quero Deus e quem eu sou. Essa é a verdadeira referência. É você conhecer a diferença entre Deus e quem eu sou. Amém? Porque até aqui nos ajudou. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Eis o mar, atrás vem Faraó, porque nos trouxe aqui Moisés a este lugar. Israel assim lamentou então. Moisés a Deus clamou, e Deus lhe falou: por que clamas a mim? Toca nessas águas, o mar se abriu. Israel passou, porque clamas a mim. Toca nessas águas, o mar se abriu. Israel passou. Lá vem Faraó, na frente Israel, quem chegará primeiro? Faraó ou Deus? Lá vem Faraó, Faraó morreu, e quem chegará primeiro? Faraó ou Deus? Uma coluna de fogo durante a noite guia Israel. Os carros de Faraó no meio do caminho quebrados paravam. Israel prevalecia, na frente seguia. A noite pra eles tornou-se dia. Israel prevalecia, na frente seguia. A noite pra eles tornou-se dia. Lá vem Faraó, Faraó morreu, Israel chegou primeiro. O Senhor é Deus. Lá vem Faraó, Faraó morreu, Israel chegou primeiro. O Senhor é Deus. Canta Miriam, o Senhor é Deus. Canta mocidade, os velhos também cantam. Cantam as crianças, canta Israel. O Senhor é Deus.
chegando! O programa Manancial de Água Viva! Com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção! É preciso seguir em frente. Há muitas e muitas pessoas que já perderam pessoas especiais em suas vidas. Há muitas pessoas neste mundo que já perderam entes queridos e sabem exatamente o quão difícil é. Há perdas difíceis de ser superadas, momentos difíceis de serem esquecidos, mas é preciso seguir em frente. No dia 29 de agosto de 2005, uma tempestade tropical de escala 5 atingiu a costa do sudeste dos Estados Unidos da América. Os ventos do furacão, que recebeu o nome de Katrina, atingiram 280 km por hora e devastaram a histórica cidade de Nova Orleans. Mais de 1 milhão de pessoas foram evacuadas. 600 mil casas e, na grande maioria, de pessoas pobres, foram totalmente destruídas. Um dos furacões mais destrutivos a ter atingido os Estados Unidos, deixando cerca de 1.300 mortos. Muitos relatos se misturam ao Sr. J.R., um habitante de 65 anos de idade, sem automóvel, cartão de crédito ou então dinheiro poupado. O Sr. J.R. ouvira pelo rádio 3 dias antes que a tempestade se aproximava e que a desocupação era fortemente recomendada. Mas sem ter para onde ir e com a esposa numa cadeira de rodas, a saída era quase impossível. Ele, então, decidiu permanecer e enfrentar aquela tempestade como havia feito várias e várias vezes antes. Com o estoque de comida, água, a família se sentia preparada. Porém, na segunda-feira, a ruptura dos diques inundou em poucas horas toda aquela área, uma das regiões mais baixas de Nova Orleans. A subida rápida da água forçou J.R. a tirar a mulher da cadeira de rodas, mas mesmo com seus consideráveis 1,90 m, não foram suficientes para evitar a tragédia. Escapando dos seus braços, a sua amada esposa morre submersa. Como seguir adiante depois de acontecimentos como esse? Como lidar com essas tragédias do cotidiano sem nos deixar esmorecer ou então desistir? Certamente, cada um deverá encontrar a sua maneira, o seu alicerce, mas possivelmente todos eles passem, mesmo sem perceber, por um bem maior: a confiança em Deus. Eu não estou falando desse Deus com D minúsculo que criamos ao longo do tempo, a nossa imagem e semelhança.
Não. Esse Deus está desgastado, cansado e talvez em seus últimos dias. Eu me refiro à inteligência suprema, o Criador, o onipresente, o bom e também o justo. Eu me refiro ao Deus das leis perfeitas, que não se vinga, que não é tomado pela ira em circunstância alguma e que ama todas as suas criaturas, não preferindo ninguém. E nesse amor supremo, que ainda escapa de nossa compreensão, estão desígnios, experiências, ensinamentos que por vezes ainda temos dificuldades de entender. Essa inteligência está no controle de tudo. Nada acontece sem que Ele e suas leis permitam. Deus não se esquece, nada deixa de lado, não privilegia. Ele nos dá o que precisamos neste ou naquele momento para que continuemos no crescimento moral e intelectual rumo à nossa felicidade. Seus desígnios, por vezes, ainda nos deixam perplexos, mas se dermos a Ele uma chance, uma única chance apenas, vislumbraremos as suas razões logo adiante. Veremos que Ele apenas atendia a nossa necessidade íntima, como um pai amoroso que faz sempre o melhor para o filho, mesmo esse ainda não compreendendo as suas ações. Seguir adiante. É forçoso seguir adiante. Estando nós arrasados no agora sem horizonte, perde-se a razão de ir e de continuar. Não esmoreças. Dai mais uma chance à vida e verás que o Criador te reserva dias melhores. Lembre-se, confia e siga sempre adiante. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Chegou o tempo de colheita. Chegou a hora da nossa vitória. Chegou o tempo de colheita. Chegou a hora da nossa vitória. Chegou o tempo de colheita. Chegou a hora da nossa vitória. Está na hora de trocar as vestes e esperar o arrebatamento e deixar todo embaraço que nos cerca. Está na hora de soltar a voz e gritar pro mundo ouvir
com milhares de anjos está vindo aí. O céu vai se abrir, ele vem aí, com poder e unção, tem um cetro na mão, vestido de branco, coroa de ouro, e na sua coxa escrito está: Rei dos reis, Senhor dos senhores, Leão de Judá. O que foi morto, mas ressuscitou, desceu ao inferno e a chave tomou. Posso imaginar o noivo descendo, a noiva subindo, encontro da história, surpreendente, algo envolvente de se imaginar. Será o fim da dor e do sofrimento, a igreja pra sempre no céu estará, e o hino de glória. Vamos cantar: Santo, 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 Ele é onipotente, onipresente, Rei que em breve vem, maravilhoso, poderoso, para sempre. Amém. Com poder e unção, vestido de branco, coroa de ouro, e na sua coxa escrito está: Rei dos reis, Senhor dos senhores, Leão de Judá. O que foi morto, mas ressuscitou, desceu ao inferno e a chaves tomou. Posso imaginar o noivo descendo, a noiva subindo, encontro da história, é surpreendente, é algo envolvente de se imaginar. Será o fim da dor e do sofrimento, a igreja pra sempre no céu estará, e o hino de glória. Vamos cantar: Santo, 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 Ele é onipotente, onipresente, Rei que em breve vem, maravilhoso, poderoso, para sempre. Amém. Para sempre. Amém. O céu vai se abrir. Divulgue o seu clipe no Christian Sonic. Já somos mais de 5 milhões de seguidores nas maiores mídias sociais. Me chama no Zap 61996248171 ou na segunda opção 61998773063. Que o amor cresça cada vez mais, o mundo oferece muitos atrativos. Não me deixe cair, faça com que as suas vontades guiem minhas decisões. Oh, yeah. Que o amor cresça cada vez mais, o mundo oferece muitos atrativos. Não me deixe cair, faça com que as suas vontades guiem minhas decisões. Oh, yeah. Em sua palavra meditarei e seguirei teus caminhos. Yeah. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa uma bênção. Você sabe que orar a palavra
é uma arma que Deus te deu. Deus te deu algumas armas. Ele te deu o nome de Jesus, o sangue de Jesus, e Ele te deu a própria palavra. Quando me faltam palavras, eu coloco assim, faça desse jeito, você vai ver. Eu coloco na contracapa da minha Bíblia, tem um monte de situações assim, porque quando eu estou fazendo o meu devocional, o João já sabe, aí a gente está lendo, só um minutinho, aí porque eu sei que um dia eu vou precisar daquela palavra, aí eu ponho, em caso de preocupação, é essa. Aí a gente está lendo, em caso de ansiedade, é essa. Aí quando eu estou enfrentando uma situação, eu vou lá na contracapa e eu oro a própria palavra de Deus. Você tem que exercitar isso. Isso é uma arma, é a espada de 2 gumes na tua boca. É assim que a oração ela é eficaz. Mas eu queria que, neste momento, você abrisse em Isaías 43. Isaías 43. Eu amo essa palavra. Aliás, Isaías agora é o nosso atual livro de devocional. Como eu disse, por falta de devocional, eu faço 3, né? Um com Jonas, para fazer, porque eu não coloco, eu faço, né? Então, um devocional que eu faço no YouTube e um meu particular. Isaías 43, no versículo 18, o Senhor diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Agora, quando eu paro para ler isso aqui, eu vou ler o outro, mas eu quero que você saiba que Deus não está querendo que você tenha uma amnésia. Ele só está dizendo para você tirar o foco, porque Ele tem algo novo para te dar. Se a gente ficar agarrado naquilo que é o velho, e o velho pode ter acontecido há 1 hora atrás. Não fique agarrado a coisas velhas, porque Deus tem o novo, em nome de Jesus. E Ele diz, então, agora sim, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Quando ele fala, será que você não está percebendo? Mas é uma coisa que acontece com a gente não percebe, não. É mais fácil a gente perceber aquilo que os nossos olhos contemplam, aquilo que os nossos ouvidos eles ouvem, do que aquilo que Deus fala. Porque é muito real o que você está vivendo. Deus não está falando para você negar o problema. Ele só está falando, presta atenção, você acha mesmo que eu estou parado? Você acha mesmo que eu não estou ouvindo a tua oração? Só que o tempo de manifestar ainda não chegou. Mas eu estou trabalhando para você, porque Deus não para de trabalhar. Algo novo Deus está fazendo. Só que dia de ceia a gente lembra de algumas coisas tão importantes. Por isso que eu falo, dia de ceia é dia de milagre, porque todos os dias são dias de milagres. Mas no dia da ceia, eu sento na mesa com o Rei dos Reis. No dia da ceia, eu tenho um tete-a-tete diferente daquele que eu tenho no meu devocional. Eu estou lembrando da cruz, eu estou lembrando do poder, eu estou lembrando da glória, eu estou lembrando da vitória. Eu estou lembrando que aquele que faz tanto barulho na minha vida está debaixo dos pés de Jesus. E se está debaixo dos pés de Jesus, está debaixo dos teus pés também. Mas a gente precisa lembrar, porque realmente a perturbação ela tem voz, a angústia ela tem voz, a tristeza ela tem voz, a preocupação então ela fala o tempo todo, você não vai conseguir, olha só, não dá mais tempo, olha o que vai acontecer. Então tudo isso tem uma voz, mas a voz de Deus ela é calma, a voz de Deus ela é mansa, a voz de Deus ela é baixinha, Ele não fala, Ele não vai te assustar, Ele falou para Elias, você está querendo que eu faça barulho? Não, eu estou na brisa, olha, você está vivendo o barulho, mas eu quero falar contigo na brisa. Mas o que Ele fala aqui de fazer coisas novas, de viver coisas novas, Ele fala também, Jesus agora, em Mateus capítulo 9. E eu gostaria que você abrisse em Mateus 9. Porque quantas vezes já falamos sobre essa passagem, mas é inesgotável. Ele está ensinando, Jesus está ensinando coisas preciosas para nós. E em Mateus capítulo 9, ele diz o seguinte, no versículo 16. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura.
ele está falando de duas coisas que, tudo bem, parece uma solução para o momento. Rasgou, eu pego algo novo e ponho no que está velho. Só que aquilo que está velho está frágil. A roupa velha, ela é frágil. A roupa velha, ela é poída. Para meu desespero, o Jonas e o Mário têm mania de esconder de mim roupa velha. E roupa assim que está... Não, mas é boa para dormir, com buraco. E eles escondem bonito de mim, sabe? E ontem foi pego na armadilha. Ontem ele foi para a festa, quando ele levantou a mão, aí eu falo, quem passa vergonha sou eu. Porque esconde de mim. Aí ele levantou, aí não sei quem falou para ele, tem um buraco. Aí ele logo abaixou. Eu falei, olha, eu que vou passar por mulher desleixada. Mas eles escondem. Mas não põe remendo, pelo menos, né? Então, aquela roupa poída, aquela roupa desgastada, o tecido está fraco. Ele não vai aguentar algo novo, porque ele já está desgastado. Ele está velho, fala comigo, velho, desgastado. Então, isso não combina com algo novo. Nós somos pessoas desgastadas. Nós somos pessoas, sabe, o que eu posso falar para você? Poídas. Nós estamos, quando nós chegamos para Deus, é desse jeitinho que você está. Você está desgastado com a vida, com as pessoas, você não acredita em mais ninguém, você está frustrado, você está velho, não importa a idade que você tem. Aí Deus fala, eu tenho algo novo para você. Eu quero te dar nova unção, nova medida de fé, uma nova vida. Eu quero te dar nova esperança. Eu quero te dar novas experiências. Eu quero te dar nova intimidade. Eu quero te dar tudo novo. Aí você fala, só isso aqui tá bom. Mas eu quero dar mais. Isso aqui tá bom, Jesus. Olha, já ficou melhor. Eu já estou eu estava chorando, eu parei de chorar. Eu estava preocupado, hoje eu fiquei mais calmo. Mas ele falou, não, peraí. Não é uma calmaria de um dia. Eu quero te ensinar a ter a paz que excede todo entendimento o tempo todo. Que você tenha esse nível de paz, que você tenha um novo nível de esperança, um novo nível de fé, uma unção que eu preparei para você, que não é assim, já acabou. Peraí, mas e aquela unção que você tinha? Não, aquela unção, não, é naquele momento que eu me converti. Aí você começa a contar um monte de história que aconteceu. Eu lembro de uma das histórias lá da Índia, eu lembro muito bem que o Felipe viveu. Ainda bem que eu tenho uma testemunha ocular. Ele viu um endemoniado vindo e na nossa direção, o carro andando devagarinho. Ele abriu a porta do carro e ele estava com o olho ali virado, mas ele ficou petrificado. Ele não pôde tocar na gente. Por quê? Porque o poder de Deus estava sobre nós. Mas eu quero te dizer, aí a gente vai viver dessa velha experiência. Ele está aqui todos os dias, ele quer tocar em você todos os dias. Não precisa estar manifestado numa pessoa. E não adianta você ficar vivendo do velho. Agora, o Senhor fala, mas a minha proposta nunca foi homem velho com um pouquinho de experiência nova. A minha proposta sempre foi nova vida, novo homem, tudo novo, eis que tudo se fez novo. Aí você canta, essa música me leva direto lá para o céu, onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais maldição. Eu anseio por esse dia, mas eu ainda convivo e você também com isso. Eu anseio por esse dia, mas a nossa realidade é, eu posso ter Jesus enxugando as minhas lágrimas. Ele não pode dizer para você, não tem mais choro aqui na terra. Não tem mais choro quando você estiver comigo. Mas aqui eu tenho uma outra promessa, eu enxugo as tuas lágrimas. Aqui quando você está caído, eu te levanto. Aqui a maldição, eu levei na cruz do Calvário. Então você pode dizer, pelas pisaduras de Jesus eu já fui curado. Jesus levou todas as minhas maldições na cruz do Calvário. Eu tenho nova vida em Cristo, mas você precisa ser nova criatura. Senão tudo que você vive aqui no encontro, aqui na igreja, tudo no decorrer, não precisa correr muito tempo não. A pressão do velho e do novo é diferente e vai provocar um rasgo. Daqui a pouco você está passando vergonha, porque
Porque rasgo faz você passar vergonha. Daqui a pouquinho você está, e as pessoas estão olhando aquele rasgo, e está vendo que por debaixo daquele rasgo tem coisa velha sendo exposta. A tua velha maneira de agir, a tua velha maneira de responder. E eu quero saber quantos aqui querem ser nova criatura em Cristo Jesus. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. De lutar contra a igreja, mesmo sabendo que a igreja tem a marca da promessa. A igreja vai seguindo e vencendo, sempre em oração, e o mal não poderá tocar. Eu faço parte de uma igreja que tem a promessa. E a promessa seguirá comigo em todo o tempo. E ainda que eu ande pelo vale, Deus me guiará. Maior é o Senhor que com Ele vou vencer. Eu tenho a marca da promessa. Eu sou o mundo, sol da terra. Ainda que o inferno se levante contra mim, eu vou continuar seguindo a Deus até o fim. Eu sou a geração eleita. Eu tenho a fé que vence a guerra. E nenhuma arma contra mim vai prosperar, porque comigo está o grande Jeová. Pode vir fornalha ou mesmo a prisão, posso ser jogado na cova dos leões. Pode um gigante contra mim se levantar, o meu Deus é poderoso e por mim vai guerrear. Pode vir muralha se levantar nações, pode vir um exército com grande multidões. Eu não temerei, o mal eu vencerei. Eu tenho a marca da promessa e maior é o meu Deus. Eu faço parte de uma igreja que tem a promessa. E a promessa seguirá comigo em todo o tempo. E ainda que eu ande pelo vale, Deus me guiará. Maior é o Senhor que com Ele vou vencer. Eu tenho a marca da promessa. Eu sou a luz do mundo, sol da terra. Ainda que o inferno se levante contra mim, eu vou continuar seguindo a Deus até o fim. Eu sou a geração eleita. Eu tenho a fé que vence a guerra. E nenhuma arma contra mim vai prosperar, porque comigo está o grande Jeová. Pode vir fornalha ou mesmo a prisão, posso ser jogado na cova dos leões. Pode um gigante contra mim se levantar, o meu Deus é poderoso e por mim vai guerrear. Pode vir muralha se levantar nações, pode vir um exército com grande multidões. Eu não temerei, o mal eu vencerei. Eu tenho a marca da promessa e maior é o meu Deus. Mil cairão ao meu lado, 10 mil à minha direita, mas eu não serei atingido, porque pelo Senhor eu sou protegido. Mil cairão ao meu lado, 10 mil à minha direita, mas eu não serei atingido, porque pelo Senhor eu sou protegido. Eu tenho a marca da promessa. Eu sou a luz do mundo, sol da terra. Ainda que o inferno se levante contra mim, eu vou continuar seguindo a Deus até o fim. Eu sou a geração eleita. Eu tenho
Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Pergunta interessante, olha aqui. Pastor, eu não sou casada na igreja, não fiz casamento religioso, nem civil. Eu moro junto com o meu marido há 5 anos. A pergunta que eu faço é pecado morarmos juntos sem nos casarmos? Pois bem, essa é uma pergunta muito interessante. A sociedade contemporânea já legitima, já acha tranquilo, certo, 2 pessoas morarem juntas e sem o casamento, seja ele o casamento civil, que é o verdadeiro casamento, seja ele sem uma bênção religiosa na igreja, como se isso fosse absolutamente normal, natural. Inclusive, com seus direitos civis garantidos numa relação estável. A pergunta não é essa, o que a sociedade pensa, o que as leis humanas dizem. A questão é o que Deus fala sobre este assunto. Quando 2 pessoas moram juntas e elas não estão legitimamente casadas pelas leis do seu país, elas estão vivendo num concubinato. À luz da Bíblia, isso é uma relação ilícita, ilegítima, que caracteriza adultério. Veja você que quando Jesus vai conversar com a mulher samaritana, ele diz assim para ela, vai lá e chama o teu marido. Ela respondeu assim, eu não tenho marido. E Jesus disse, bem disseste, já tiveste 5, e este com quem estás morando não é teu marido. Ou seja, o que legitima uma relação conjugal entre marido e mulher aos olhos de Deus é o casamento. O casamento. Morar junto sem estar casado não é casamento. A sociedade pode considerar como tal. Deus não. Deus não. A pergunta é a quem você quer agradar? A quem você quer servir? Se você quer estar alinhado com o propósito de Deus e com a vontade de Deus, então não entre nessa relação apenas de morar juntos para ver como é que fica. Casamento não é contrato de risco. Casamento é uma aliança. Uma aliança na presença de Deus, para a glória de Deus, para constituir uma família para a glória de Deus, tendo Deus como testemunha desta aliança. Testemunha desta aliança. É por isso que o casamento ele tem 4 colunas muito importantes. Primeiro, o casamento é heterossexual. Por isso deixa o homem, seu pai, sua mãe e se una à sua mulher. É o que Deus instituiu. Segundo, o casamento é monogâmico. É um homem e uma mulher. Não é um homem e várias mulheres e não é uma mulher com vários homens. Portanto, tanto a poliandria quanto a poliginia estão fora do projeto de Deus. Terceiro, o casamento é monossomático, os 2 se tornam uma só carne, de tal maneira que relação sexual antes do casamento é fornicação. Relação sexual fora do casamento é adultério. Mas relação sexual no casamento é ordenança divina. 4º pilar, o casamento é indissolúvel. O que Deus uniu, disse Jesus, não o separe o homem. Em outras palavras, nenhum ser humano tem competência para desfazer o que Deus fez. Quando um homem e uma mulher se unem em casamento, Deus ratifica aquela aliança. Portanto, só 2 cláusulas podem permitir um divórcio e um novo casamento. Infidelidade conjugal, que é Mateus 19, versículo 9, ou, em segundo lugar, abandono
irremediável. 1 Coríntios 7, versículo 15. Se você está apenas morando junto, aconselho você então a conversar com seu parceiro e acertarem essa situação diante de Deus e diante dos homens. Você vai ser certamente muito feliz com essa decisão. Deus vai abençoar o seu casamento, a sua família, e você vai ter paz na sua alma, quietude no seu coração, sabendo que com isso você vai estar agradando a Deus. Chegando, o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Chegando ao final desta tarde maravilhosa de hoje. Oh, glória, que Deus continue abençoando todos os meus ouvintes, nos ajudando, nos protegendo, dando livramento e todas as coisas boas desta terra, em nome de Jesus. Espero que vocês estejam aqui conosco amanhã. Conto com a sua presença amanhã, em nome de Jesus. Porque o nosso programa não é só hoje, é a semana toda. E Deus é fiel, Ele sempre está conosco, sempre está comigo e com vocês. E tudo se torna bem maravilhoso. Não esqueça de compartilhar, de visualizar, para que as pessoas que ainda não conheceram Jesus Cristo possam receber esse compartilhamento, visualização, para que possam aceitar sua vida, entregar sua vida a Jesus. Tá bom assim? Fica na paz. Até amanhã, se Ele permitir. E entrego este resto de tarde e noite as nossas vidas em nome de Jesus. Põe teu azeite em água, restitui. Acabamos de apresentar o programa Manancial de Água Viva. Contamos com sua honrosa audiência no próximo programa. Até aqui nos ajudou o Senhor.